fui convidado para falar sobre democracia, e a democracia no Brasil especificamente é uma coisa muito curiosa, porque nós temos democracia formal, aquela em que o cidadão vai, deposita o seu voto e teoricamente decide sobre os destinos do país, mas essa é só uma parte do conceito de democracia. Democracia é algo muito mais complexo e mais profundo do que simplesmente o exercício do direito de voto. Nós vimos agora, recentemente, na questão do plebiscito do desarmamento, como a democracia serviu para mostrar uma opinião diferente daquela que todos esperavam, né? As pesquisas governamentais davam como vitória esmagadora do sim no desarmamento, e a população decidiu pelo não, numa proporção de quase 70%. Né? E isso foi um indicativo de que, apesar do direito de voto e apesar das tentativas de convencimento que o governo gerou em cima da população para esse tema, ou seja, da subtração do direito de legítima defesa, que isso desarmamento é a palavra que eles usaram para retirar o direito de legítima defesa do brasileiro. Mas isso ficou muito claro, que os instrumentos de democracia pelos quais o governo tentou exercer um poder sobre o voto, que foi o voto do plebiscito, não funcionaram. Ou funcionaram ao contrário, a sociedade mostrou que tem uma opinião diferente daquela que o governo quis fazer prevalecer. Então, por que eu estou colocando esse caso? Porque a democracia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de entendimento da população daquilo que se está discutindo, daquilo que é o objeto do pleito, o objeto do sufrágio, do voto, não é? Aquilo que é o tema, no final das contas, que se quer decidir. Se a sociedade não está preparada sequer para entender o tema, na sua profundidade, na sua real dimensão, dificilmente ela vai tomar uma medida, uma decisão que espelhe efetivamente quais são os seus anseios, qual é a sua decisão nesse processo democrático. Então o primeiro ponto aqui é: a democracia necessita que a população tenha um entendimento, uma capacidade, um conhecimento, uma educação formal, enfim, mínima, para que ele possa perceber qual é a questão, ao final das contas, que está posta ali, o que está colocado para ser decidido, e aí sim formular o seu juízo, a sua opinião. Uma vez tendo uma população que tem capacidade educacional, formal, enfim, para entender o assunto, é preciso que as diversas correntes de opinião que orbitam aquele assunto que está sendo tratado no âmbito democrático tenham oportunidade de manifestar a sua opinião, a sua visão. As minorias, o direito das minorias numa democracia, ele tem que ser assegurado de tal sorte que as pessoas tenham acesso ao que esses grupos pensam. E aí sim ela consegue tomar uma decisão, a sociedade, mais bem fundamentada, porque ouviu vários lados. Hoje nós temos na sociedade quase que uma corrente única de pensamento e de opinião que prevalece sobre as demais, inclusive com verbas gigantescas e com uma situação de total covardia sobre os outros grupos. O Estado brasileiro, o governo, ele tem uma máquina tão forte, tão rica, tão opressora sobre a vida dos cidadãos individualmente considerados ou considerados em sociedade, que ele não permite que grupos de opinião distintos daquele grupo que está no governo consigam manifestar a contento as suas ideias e as suas opiniões, de tal modo que essas ideias e essas opiniões não chegam à sociedade para que a sociedade possa fazer o seu juízo de valor sobre o tema. Então, se o primeiro aspecto da democracia é que a população tenha conhecimento suficiente para entender os temas, o segundo ponto é que haja uma oportunidade, uma pluralidade de opiniões que cheguem à sociedade, para que ela, a sociedade, conheça diversas facetas do mesmo tema. E, em terceiro lugar, que aí sim é a decisão formal da democracia, o ponto final nessa história, que é a oportunidade dessa sociedade, uma vez tendo entendido o assunto, tendo ouvido as opiniões, decidir livremente sobre qual dos caminhos que se colocam à frente, qual desses caminhos ela quer majoritariamente escolher. Nesse aspecto, a eleição brasileira ela cumpre o seu papel. É uma eleição livre, que ocorre com frequência estipulada em lei, formalmente ela está lá, mas ela carece desse fundamento. A população não está preparada, não tem um nível educacional que lhe permita conhecer
e aprofundar nos temas, muito menos receber a pluralidade de análises e de opiniões sobre esses temas, porque o governo impõe, via propaganda oficial, anúncios de empresas governamentais em revistas e jornais, enfim, a máquina governamental ela oprime as opiniões divergentes, e aí a pessoa não consegue ter acesso a isso. Então, o primeiro aspecto não está cumprido, o segundo aspecto não está cumprido, porque não há uma pluralidade de discussão. O que acontece? No terceiro viés, que é o voto formal, ele é viciado. Ele é um voto que, embora livre, embora teoricamente plural, independente, absolutamente democrático, ele vem de uma formação da opinião absolutamente viciada sob a ausência dos dois aspectos anteriores. Então, ao celebrar a democracia, nós precisamos lembrar que democracia não é simplesmente o exercício do voto. A democracia é a possibilidade do cidadão conhecer efetivamente quais são as opções que ele tem na vida, e de verdade, e não aquelas que querem ser impostas a ele, e aí decidir livremente, sem nenhum ônus e nenhuma retaliação por essa decisão que ele tomou. Para que as pessoas sejam livres, a primeira requisito que isso exige é que elas tenham conhecimento da sua liberdade, tenham consciência das suas liberdades individuais e as exerçam sem temer a reação do Estado contra elas. Então, nesse momento em que se celebra a democracia, o meu principal ponto é, além do voto, o que mais compõe a democracia?